Porque eu amo isso aqui, gente. Tipo assim, eu amo de paixão, porque minha vida toda foi sempre dependendo de pessoas que não faziam as coisas do jeito que eu queria. Eu sou um cara que sou muito crítico, sou muito chato. Pela primeira vez na minha vida, eu tô tendo que eu posso criar os meus colaboradores, eu posso criar os meus times, e eles me obedecem, eu escrevo as coisas, eles fazem pra mim. O que é a task que vai ser feita? Ou por humano, ou por agente, ou por um clone, ou por um worker. Aí vem um outro conceito muito interessante. Você está presenciando literalmente o que existe mais avançado, você está presenciando avançado e fácil ao mesmo tempo, porque você vai receber isso. Você está presenciando o sonho de qualquer empreendedor que trabalha com diversas pessoas ou solo. Esse é o maior sonho de todos. Isso aqui que vocês estão recebendo de poder ver é uma maravilha, uma maravilha. O EOS ele vem exatamente para você criar os squads em cima das coisas que você faz hoje tão bem e você consiga automatizar elas para você começar a se preocupar com as próximas, os próximos desafios, as próximas tasks, os próximos workflows e automatizando cada vez mais, tá? Então, dentro aqui dessa estrutura de mapeamento de processo, o importante é a gente chegar no final com o quê? Uma task. O que é a task que vai ser feita? Ou por humano, ou por agente, ou por um clone, ou por um worker. Aí vem um outro conceito muito interessante que eu acho que mudou muito a vida do Alan no dia a dia e com certeza o Fint também, é que a gente está muito hypado com IA. Todo mundo está muito hypado com IA e não está conseguindo executar as coisas. E por quê? Porque a grande maioria das coisas que a gente faz no dia a dia, elas não precisam de muito raciocínio. Não precisa você estar usando a melhor IA que tem o melhor reasoning, que é caro pra caramba. A maioria das tasks, que são volume do dia a dia, que é o que te deixa cansado, que é o que te deixa sem dormir, que faz aquele dia ser um saco, porque você tem que fazer um monte de Ctrl-C, Ctrl-V e ficar cobrando as pessoas de fazerem as coisas, a maioria dessas tasks, elas são determinísticas. Elas não têm que estar sendo feitas por agente de IA. Elas têm que estar sendo feitas por workers. Só que o workers, né, script, código, é uma coisa que estava muito intangível para a gente que não é de desenvolvimento. Como o Alan falou, eu não conhecia código até no passado. Nunca tinha escrito um código. Até hoje, eu não sei escrever uma linha de código, tá, galera? Mas quando você descobre esse mundo determinístico, em que um script executa 100% das vezes aquela task igual, aí a gente entrou com essa árvore de decisão aqui, ó. Se você tem uma task a ser executada, seja você analisar o seu e-mail, seja você botar um agente no WhatsApp para você ficar mandando notinha de compra e ele botando numa planilha ou botando num banco de dados para você ter as suas contas do mês organizada. Independe. Ela requer criatividade? Requer subjetividade? Se não, é determinismo. É sim ou não, é um ranking, é uma coisa que você pode ser feito um código, um script. Se não é determinístico o algoritmo, volta para julgamento humano. Precisa realmente de um julgamento humano? Se não, existe uma metodologia no mundo que já faz isso? Existe um Hormose que já sabe como fazer página de venda? Existe um framework que pode ser usado aqui? Se sim, a gente vai para um clone. Se não, beleza, um agente genérico ali mesmo já resolve. Agora, voltando aqui para essa árvore de decisão. Se precisa de julgamento humano, isso também é um julgamento, concorda? Você olhar e falar assim, cara, isso aqui precisa de julgamento humano? Agora, a pergunta que realmente tem que ser feita. Esse julgamento humano realmente é importante? Ele é crítico? Ele é uma decisão que gera impacto financeiro, jurídico, né, comercial? Ele movimenta muito o ponteiro da empresa para você achar que precisa de julgamento humano? Se não, beleza. Existe metodologia para isso? Se sim, clone. Se não, agente genérico. Cara, isso não. Isso aqui eu preciso
que o humano seja responsabilizado. É um tipo de decisão que eu não posso deixar nem para um clone nem para uma IA, porque eu preciso poder responsabilizar um ser humano de ter tomado aquela decisão. Então, legal. Só isso vai para o humano. Então, nisso a gente chega no seguinte conceito. Quais tasks têm que realmente ser feitas por humano? Os que você bota a sua conta em risco. Seja ela algo muito estratégico, né? Muito o topo da estratégia de comercial. Agora, todas as tasks que saíram da estratégia comercial, por exemplo, podem ser agentes. Mas a decisão de sim, vamos investir tantos mil nessa estratégia aqui, isso tem que ser humano. Então, quando você tem essa visão, fica muito mais simples você conseguir delegar dentro de um processo com outros humanos, com um time, o que vai ser feito pelo humano, até aquilo estar validado, e o que pode ser feito um handoff, pode passar o bastão para um agente, para um clone ou para um worker. Aí no worker, a gente entra aqui, né? É determinístico? Se sim, precisa de API? Precisa a gente usar o serviço de alguém? A gente precisa pegar informação, por exemplo, na Meta, né? E trazer isso para dentro? A gente precisa ir no Instagram, ir no TikTok, pegar essa informação? Se sim, worker com API. Se não, só um script, um código basta. E o que é mais interessante? Há pouquíssimo tempo atrás, a gente, meros mortais, que não somos desenvolvedores, não temos uma software house na nossa casa, na nossa empresa, a gente não tinha acesso a isso aqui. E isso aqui, gente, representa mais de 80% das tarefas do dia a dia. Você analisar o seu e-mail é determinístico. Você consegue criar tranquilamente regras específicas para, caraca, minha caixa de e-mail está lotada e se for de um remetente tal, é lixo, se for marketing é lixo, é spam, se for de tais, se tiver essas palavras aqui no assunto, no corpo, eu vou botar para uma pasta específica, tá? Então, essa dinâmica aqui é legal para vocês entenderem a execução dos agentes. Agora eu vou passar aí para o Alan e para o Fint, falar um pouco de o que eles sentiram quando eles viram isso aqui funcionando dentro da Allfluence, é claro. Cara, eu me senti na Idade da Pedra, eu já falei isso 4 vezes. E eu não sei se as pessoas estão captando o que está acontecendo aqui bem diante dos olhos, né? Em uma live, que pode parecer para você talvez ser só mais uma live que foi jogada em algum dia aleatório às 2 da tarde. Não. Você está presenciando literalmente o que existe mais avançado, você está presenciando avançado e fácil ao mesmo tempo, porque você vai receber isso. Você está presenciando o sonho de qualquer empreendedor que trabalha com diversas pessoas ou solo. Esse é o maior sonho de todos. Ontem eu acho que o Alan fez uma live aí de 9 horas. Cara, eu dei uma aula avançada disso aqui, que vocês estão vendo, né? Eu fiquei trabalhando, eu fiquei 6 horas, eu foquei tanto no que eu tava criando uma nova versão do meu clone do Pedro. Eu fiquei 6 horas sem literalmente mover a minha perna de baixo, eu tava com uma perna debaixo da outra, porque o pessoal acha que eu sou grande porque eu tenho o Thiago sempre achou que eu era alto, porque o meu tronco é grande, mas minhas pernas parecem de mentirinha, né? Mentira tem perna curta, então minhas pernas parecem de mentirinha. E daí, como a perna é pequenininha, eu deixo normalmente uma debaixo da outra. Cara, eu fiquei 6 horas sem levantar pra ir no banheiro. Quando eu fui levantar 5 minutos antes de começar essa live, só pra tomar uma água e ir no banheiro, eu fui arrastando uma perna. Então, imagina a minha casa, né? Um cara barbudo, tipo assim, eu fico descabelado. Hoje foi um dia que eu pentei o cabelo pela primeira vez da semana. Eu sou, tipo, o cara que fica ali na caverna criando as coisas. Eu fui arrastando minha perna até o banheiro, peguei uma água, voltei aqui, sentei, fiquei 9 horas, porque é um assunto maravilhoso. Assim, eu tenho vontade... O Thiago até me falou, e o Pedro, cara... Vamos falar sobre isso, mas, Alan, acho que tu vai ter que segurar um pouco, tá? Porque senão tu vai ficar lá falando sem parar. Porque eu amo isso aqui, gente. Tipo assim, eu amo de paixão, porque minha vida toda foi sempre dependendo de pessoas que não faziam as coisas do jeito que eu queria. Eu sou um cara que sou muito crítico, sou muito chato. Pela primeira vez na minha vida, eu tô tendo que... Eu posso criar os meus colaboradores, eu posso criar os meus times, e eles me obedecem, eu escrevo as coisas, eles fazem pra mim.
Então, isso aqui que vocês estão recebendo de poder ver é uma maravilha, uma maravilha. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela um pouquinho para vocês, para finalizarmos aqui. Eu vou mostrar também como eles mostraram 1% do que eu estou fazendo. Muita coisa do que vocês já viram aqui estão sendo praticamente feitas por esses agentes com essas conexões a outras ferramentas. Então, é isso que o Pedro quis dizer, por exemplo, com API, e sempre via squads que dão muito bem, dão conta do trabalho, tá? Então, quando você vai fazer uma tarefa no seu dia a dia, às vezes você faz sozinho. Tráfego, por exemplo, tráfego pago. Você faz sozinho, você é o cara que coloca o criativo lá, só que quando você leva isso para uma squad, você tem um líder de tráfego, você tem ali de baixo um outro agente que só se encarrega de fazer os criativos, você tem um outro agente que se encarrega de analisar, o outro agente que se encarrega só de ver o pixel, e é isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Pouquíssimas pessoas, pelo que eu sei, já conseguiram colocar as mãos em algo tão avançado desse jeito, e as que colocaram, elas estão rindo até na orelha, porque elas sentiram a dor há muito tempo do que é você ter que fazer tudo isso sozinho e agora ter uma legião de robôs não idiotas, inteligentes fazendo isso por você. E é aí que está o último ponto aqui que eu quero apresentar rapidamente sobre a palavra inteligente sendo colocada dentro desses agentes. Será que eles são inteligentes mesmo? Depende. O que você está fazendo eles consumirem de conteúdo? Quais são os workflows? Como é que você montou isso? Se você já for uma pessoa que sabe muito bem fazer o seu trabalho, se você entender isso aqui, você cria qualquer agente em minutos. Porque você vai dizer para ele exatamente como você faz. Agora, mesmo que você não seja uma pessoa, e isso foi o que eu procurei fazer em diversas outras áreas da minha empresa, exemplo, estão vendo a tela aí? Me confirmem. Agora sim. Maravilha. Eu procurei colocar um conhecimento muito vasto em todos esses agentes que vocês estão enxergando aqui. Então, por exemplo, eu tenho um agente de marketing aqui em cima, tá? Ele orquestra todo o time de vendas, alinhando aqui, fazendo resultados. Eu tenho a Vera, que é a CMO, ela cuida da pipeline, ela olha o CRM, ela está em todos os canais, está entendendo o que todo mundo está fazendo e também é o que a gente chama de uma orquestradora. Então, ela manda. Ela diz o seguinte: Scott, você pode, por favor, definir melhor as suas estratégias? O que você está pretendendo investir no Facebook, no Meta? O Scott, ele trabalha em conjunto com o cara do criativo. Ele vai manter as cadências multistep ali para alta performance. Ele vai entender que o criativo está com... esqueci o nome daquela performance, agora está todo mundo falando sobre Connect Rate. Ele olha isso, ele mensura, ele sabe o que fazer. Eu não tenho só agentes de tráfego, eu tenho também agentes que trabalham até com vendas. E aí que tá, tem muita gente se perguntando, caramba, isso funciona também para time comercial? Eu consigo fazer o agente de um Alex Hormozi, por exemplo, de um closer do time do Alex Hormozi, guiar o meu closer, que é o cara que faz chamadas pelo telefone, para ele saber exatamente o que dizer em tempo real. Isso se o meu próprio closer, conectado com o Eleven Labs, com uma voz lapidada ao ponto de ser indistinguível de um robô para um humano, não fazer a ligação com cada uma das palavras que o melhor closer da equipe do Alex Hormozi poderia utilizar.